Bem-vindo de volta, espectador. Se você está assistindo a esta segunda parte, isso significa que você já se juntou a nós na nossa emocionante jornada pela história de Israel. Na primeira parte, exploramos as origens e acontecimentos fundamentais que moldaram essa nação. Agora, nesta segunda parte, continuaremos a nossa viagem, desvendando mais episódios marcantes e detalhes intrigantes da história de Israel. Estamos prestes a explorar eventos, figuras históricas e reviravoltas impressionantes que continuam a influenciar o destino desse país. Se você ainda não assistiu à primeira parte, recomendamos voltar e assisti-la para ter uma compreensão completa dessa rica narrativa. Mas se você está pronto para continuar essa incrível exploração histórica, então você está no lugar certo. Então, sem mais delongas, vamos dar continuidade à nossa viagem na história de Israel e descobrir mais sobre esse povo extraordinário. Prepare-se para uma experiência enriquecedora e informativa. E, se você gostar deste vídeo, não se esqueça de deixar o seu like, compartilhar com amigos que também apreciam o conhecimento histórico e, claro, de se inscrever no nosso canal para mais conteúdo interessante. Vamos lá? A história de Israel sobre os juízes foi marcada por esse ciclo de apostasia, opressão e libertação. Cada libertação conseguia unir a nação temporariamente, mas a falta de liderança e unidade persistente tornava Israel vulnerável e a apostasia continuava. A morte de Josué e dos anciãos de sua geração resultou na ausência de liderança forte, tornando-se necessário clamar a Jeová em busca de direção. Samuel, um profeta e juiz, desempenhou um papel fundamental nesse período, viajando por Israel para resolver disputas e questões do povo. Sua liderança contribuiu para a unificação temporária da nação, conforme o relato de 1 de Samuel, o capítulo 7. O período do Reino Unido marca uma importante transição da história de Israel. Inicialmente, Samuel ficou desgostoso quando o povo israelita pediu um rei para governá-los, semelhante a outras nações. Nosso Criador revelou a Samuel que o pedido não era uma rejeição a ele, mas sim uma rejeição ao próprio Jeová como seu rei. Apesar das suas advertências, Saul, da tribo de Benjamim, foi escolhido como o primeiro rei de Israel. Embora tenha começado bem seu reinado, Saul caiu em desobediência, o que eventualmente levou à sua rebelião. Consultando uma médium espírita, ele mostrou-se um completo fracasso após 40 anos de reinado. Como resultado, Davi, da tribo de Judá, foi ungido como rei no lugar de Saul. Sob sua liderança capaz, as fronteiras de Israel se expandiram, abrangendo o território prometido, desde o rio do Egito até o grande rio, o Eufrates. Durante o reinado de Davi, várias funções e cargos especializados foram estabelecidos. Além da estrutura tribal, o círculo íntimo de conselheiros ao rei foi criado, bem como uma ampla equipe governamental que incluía anciãos, príncipes tribais, chefes e oficiais da corte. 6.000 levitas foram nomeados como juízes e oficiais. Além disso, vários departamentos cuidavam de questões como agricultura, vinhedos, olivais e rebanhos. A administração financeira do rei também era supervisionada por uma tesouraria central. Após a morte de Davi, seu filho Salomão sucedeu como rei no ano 1037 antes da Era Comum, ou seja, antes de Cristo. Seu reinado foi notável pela paz e prosperidade, e ele governou sobre uma extensa área, desde o rio Eufrates até a terra dos filisteus e do Egito. Salomão foi reconhecido por sua sabedoria e as nações vizinhas lhe prestavam tributo. Ele construiu o grandioso Templo de Jerusalém, seguindo os planos que recebera de seu pai, Davi. No entanto,
Apesar de toda sua glória e sabedoria, Salomão desviou-se da adoração pura a Jeová devido às influências de suas esposas estrangeiras, o que levou à desaprovação do Criador. Após a sua morte, Roboão, seu filho, ascendeu ao trono e impôs uma carga ainda mais pesada ao povo. Como resultado, as 10 tribos ao norte se separaram sob a liderança de Jeroboão, cumprindo uma profecia de Jeová. Em 997, antes da Era Comum, o reino de Israel foi dividido, marcando um ponto significativo na história de Israel. As tribos do norte formaram o reino de Israel, enquanto as tribos do sul, compreendendo Judá e Benjamim, permaneceram leais a Roboão e formaram o reino de Judá. Após o exílio babilônico, que durou 70 anos, um remanescente de todas as 12 tribos de Israel retornou à terra de Judá. Este período testemunhou o uso do termo Israel para se referir a todo o povo descendente de Jacó, ao invés de apenas as 10 tribos do Reino do Norte. O povo de todas as 12 tribos eram chamados de todo Israel nesse período. Após o exílio babilônico, que durou 70 anos, um remanescente de todas as 12 tribos de Israel retornou à terra de Judá. Este período testemunhou o uso do termo Israel para se referir a todo o povo descendente de Jacó, ao invés de apenas as 10 tribos do Reino do Norte. O povo de todas as 12 tribos eram chamados de todo o Israel nesse período. Cerca de 50 mil pessoas, incluindo 42 mil israelitas, bem como 7.500 escravos e cantores profissionais, retornaram a Jerusalém junto com Zorobabel e o sumo sacerdote Josué no ano 537 antes da Era Comum. Eles começaram a reconstruir o templo de Jeová. Mais tarde, outros grupos retornaram à terra de Judá, incluindo aqueles liderados por Esdras em 468 antes da Era Comum e Neemias no ano 455 antes da Era Comum também. Entretanto, muitos israelitas permaneceram dispersos por todo o Império Persa. Durante este período, Israel não recuperou plenamente sua soberania como nação independente, mas eles desfrutaram de uma considerável liberdade sobre o domínio persa. Eles tinham governantes e governadores designados entre os próprios israelitas, como Zorobabel e Neemias, bem como anciãos e príncipes tribais que atuavam como conselheiros e representantes do povo. A organização sacerdotal foi restabelecida e os sacrifícios e requisitos do Pacto da Lei foram retomados. Com a queda do Império Persa e a ascensão da Grécia, Israel foi afetado pelo conflito entre os Ptolomeus do Egito e os Seleucidas da Síria. Antíoco IV, durante seu reinado, tentou erradicar a adoração judaica, levando à revolta dos Macabeus. E no ano 168 antes da Era Comum, os judeus recuperaram Jerusalém e rededicaram o templo, evento comemorado pela festa do Hanukkah. O século seguinte viu muitos distúrbios internos em Israel. O governo dos Macabeus, ou Asmoneus, altos e baixos, e surgiram grupos como saduceus pró-asmoneus e fariseus anti-asmoneus. O domínio romano sobre a Judéia cresceu e o país viu a sucessão de governadores e reis locais como Herodes o Grande. Jesus Cristo nasceu por volta do ano 2 antes da Era Comum, e durante seu ministério ele trabalhou para chamar o povo de Israel de volta à adoração pura de Jeová. No entanto, a maioria dos israelitas não aceitou Jesus como Messias. Isso resultou na rejeição e morte de Jesus. Apesar de ele ser saudado como o rei de Israel por alguns, a divisão entre os israelitas que aceitaram Jesus e aqueles que não aceitaram marcou o início do cristianismo. Os conflitos com o Império Romano, juntamente com as revoltas internas dos judeus, levaram à destruição de Jerusalém no ano 70 Era Comum. Após essa destruição, os judeus foram dispersos por todo o Império Romano. Este período histórico marca uma fase importante da história de Israel,
com a interação entre diferentes impérios e uma série de mudanças na composição e nas crenças do povo. A divisão do reino de Israel em duas partes, como o rei do norte, Israel, e o rei do sul, Judá. A primeira divisão ocorreu após a morte do rei Saul, por volta do ano 1078, antes da Era Comum. Na sequência, a tribo de Judá reconheceu Davi como rei, enquanto que o restante das tribos escolheu Isbosete, filho de Saul, como rei. Isso levou a um conflito inicial. No entanto, eventualmente Davi se tornou rei de todas as 12 tribos de Israel. Uma segunda divisão aconteceu após a morte de Salomão, por volta do ano de 998 antes da Era Comum. Nesse momento, as tribos de Benjamim e Judá apoiaram o rei Roboão como rei em Jerusalém, enquanto as outras 10 tribos do norte escolheram Jeroboão como rei. Jeroboão tomou medidas para evitar que as tribos do norte viajassem a Jerusalém para adorar no templo, construindo bezerros de ouro em Betel e Dan. Ao longo dos anos, a capital de Israel se mudou de Siquém para Tisa e finalmente para Samaria, onde permaneceu por 200 anos. Jeroboão introduziu práticas religiosas idólatras que levaram à condenação de Jeová. O reino de Israel do Norte teve um histórico instável com muitas mudanças de governantes, assassinatos e conflitos internos. O nosso Criador enviou diversos profetas para advertir o povo de Israel, mas em geral, esses avisos foram ignorados. A Assíria finalmente sitiou Samaria e a conquistou no ano 740 antes da Era Comum, dispersando as tribos do norte e transplantando outros grupos em seu lugar, criando os samaritanos. Apesar disso, a identidade das tribos do norte não desapareceu por completo, pois algumas pessoas fugiram para o sul, ou seja, Judá, e outros foram levados como cativos para a Babilônia. A Bíblia menciona a presença dessas tribos entre os cativos que retornaram da Babilônia, formando parte do que se tornaria as 12 tribos de Israel em 537 antes da Era Comum e nos anos subsequentes. A terra de Israel refere-se ao território geográfico designado para a nação de Israel, que abrangia todas as 12 tribos. Era a terra da promessa, onde os reis israelitas governavam. Após a divisão da nação, essa expressão também era usada para se referir ao território do Reino do Norte, Israel, em contraste com o Reino do Sul, Judá. No entanto, após a queda do Reino do Norte, o nome de Israel foi efetivamente conservado por Judá, o único reino que permaneceu dos descendentes de Israel, ou seja, Jacó. Portanto, a expressão solo de Israel muitas vezes se relaciona principalmente com o território do Reino de Judá, onde se encontrava a capital, Jerusalém. Esta área geográfica ficou completamente desolada por 70 anos, a partir de 607 antes da Era Comum, mas o Criador prometeu que um fiel remanescente seria reunido novamente. As características geográficas, climáticas, tamanho, localização, recursos naturais e outros detalhes relacionados à terra de Israel podem ser encontrados em informações sobre a Palestina. Enfim, a história de Israel é uma narrativa complexa e fascinante que começa com as 12 tribos descendentes de Jacó, também conhecido como Israel. Após a morte de Salomão, o Reino Unido de Israel se dividiu em dois: o Reino de Judá, composto por Judá e Benjamim, e o Reino de Israel, composto pelas outras 10 tribos. O Reino de Israel do Norte teve uma história tumultuada, liderado por reis que frequentemente se afastaram da adoração pura de Jeová. Essa nação enfrentou grandes conflitos internos, guerras com a Síria e a pressão da Síria. Eventualmente, em 740 antes da Era Comum, Samaria, sua capital, caiu diante dos assírios, levando à dispersão das 10 tribos. O reino de Judá, no sul, tinha uma história semelhante, como reis bons e maus, e enfrentou ameaças de nações vizinhas. Após séculos de advertências dos profetas, Jerusalém foi destruída pelos babilônicos em 607 antes da Era Comum, e muitos judeus foram levados como cativos para a Babilônia. Embora Israel tenha enfrentado desafios e divisões,
A herança das tribos de Israel e sua ligação com a terra da promessa foram elementos centrais em sua história. Apesar das dificuldades, o povo de Israel continuou a se considerar um povo escolhido por Jeová. E essa fé e identidade permaneceram ao longo dos séculos. Antes de encerrarmos, gostaríamos de convidar você a se inscrever no nosso canal para não perder nenhum de nossos conteúdos informativos. A sua participação é fundamental para que possamos continuar a trazer mais informações valiosas como as que você acabou de assistir. Então, não se esqueça de clicar no botão inscrição e ativar as notificações. Se você gostou desse vídeo e encontrou informações úteis, pedimos que você deixe um comentário abaixo. Gostaríamos de ouvir a sua opinião e saber se você tem alguma pergunta ou tópico que gostaria que abordássemos no futuro. Além disso, lembre-se de deixar o seu like e compartilhar esse vídeo com amigos e familiares que possam se beneficiar dessas ricas informações e foram muito bem pesquisadas. E agora, prepare-se para continuar aprendendo. No final deste vídeo você encontrará sugestões para assistir outros vídeos relacionados ao nosso canal. Clique no próximo vídeo para expandir ainda mais o seu conhecimento. E para aqueles que ficaram até o final do vídeo, agradecemos muito a sua dedicação. Deixe um comentário com a seguinte frase: quero aprender mais. Isso mesmo, deixe a frase quero aprender mais, para sabermos que você está comprometido com o aprendizado contínuo. Muito obrigado por assistir e por fazer parte da nossa comunidade. Até o próximo vídeo.